Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, começando mais uma semana com muita positividade, desejo um ótimo dia de trabalho a todos aí, beleza? Vamos começar da melhor forma aí, se atualizando com o BTC e com o nosso mercado volátil, tá? Meus queridos, então, sem mais delongas, já deixa o like no vídeo, deixa seu comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque se você não deixar o seu like, não deixar o seu comentário, você não vai estar apoiando o crescimento desse canal, onde a gente traz conteúdo todos os dias, né? E tendo em vista que a gente traz conteúdo sempre aqui para vocês, o mínimo que você pode fazer pela gente é deixar o seu like e deixar o seu comentário. Segundo ponto, se você não se inscrever e não ativar as notificações, você não vai receber os meus vídeos assim que eu postar, ou seja, você vai estar deixando de se informar, pode ser que você pegue alguma informação atrasada, se eu falei alguma coisa importante, você não vai receber essa informação. Então, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações, tá, meus queridos? Tamo junto e bora lá pro vídeo. Meu principal objetivo, rapaziada, é atualizar você sobre o price action do Bitcoin para a semana, falar sobre o semanal, falar sobre o dia de hoje e sobre os próximos dias. Basicamente, falar sobre o nosso fechamento semanal e falar sobre o que pode acontecer no dia de hoje e nos dias que virão por aí, tá? Então, bora lá pro semanal primeiro pro semanal, tá? Vamos pro semanal. Rapaziada, seguinte, tá? A gente teve aí uma vela semanal gigantesca que veio aqui até os 17 mil dólares e 600, tá? Então, tá até aqui escrito a mínima, 17.618 no gráfico aqui da CoinEx, tá? Então, como a gente teve esse grande recuo, né? A gente teve o que também? Uma grande venda, né? Olha só quantas vendas a mercado. Então, isso pode ocasionar para nós, essa semana, uma formação de um possível fundo no gráfico do Bitcoin. Não quer dizer que a gente vai disparar para cima de uma vez só, mas quer dizer que esses 17 mil dólares aqui é uma região de fundo, possivelmente comprovada por causa dessa venda a mercado, né? Só que agora a gente abriu o nosso semanal com um gap aqui acima, né? Próximo aos 19.900 mais ou menos, né? Porque foi onde a gente teve a recuperação. Então a gente teve a recuperação aqui até os 20.500, demos uma oscilada aqui até os 19.700 e a gente está se mantendo nessa zona. Mas essa zona aqui, ela merece ser comprovada, ou seja, a gente tem chance de retornar para cá? Temos. Beleza? Então a gente vai marcar, tá, um suporte aqui e a gente vai debater esse assunto. Como a gente está no mercado baixista, pessoal, a gente sempre tem que olhar para o lado vendedor. Não adianta, é assim que funcionam as coisas no mercado. Se você é uma pessoa que não utiliza a tendência ao seu favor, você acaba fazendo muita coisa errada. Ou como operar contrária à tendência, né? Operar a favor da tendência sempre vai te dar uma assertividade maior e uma segurança maior. Então, seguimos aí o setup, tá? Então, semanal, rapaziada, a gente teve uma boa formação de fundo e bastante vendas a mercado, conforme nosso market volume, o que é algo excelente, tá? Mas esse fundo aqui, ele merece ser comprovado, beleza? Então, sem mais delongas, agora vamos para o gráfico diário debater mais esse aspecto. O que é positivo, meus queridos, é que é o seguinte, desde que a gente fez aquela queda ali dos 28 para vir buscar um fundo aqui nos 17, né, nessa linha primária, a gente vê o gráfico do Bitcoin diferente agora. A gente começa a ver a predominância, não predominância, né, mas predominar mais algumas velas de alta, né, velas verdes, entre as velas de venda, né, essas velas vermelhas, tá? Rapaziada, se vocês ouvirem sons externos aí, ignorem, tá? Tem uma empresa do lado da minha casa aqui e eu tenho que falar mais alto para vocês poderem me ouvir. Então, bora lá. Sem distrações. Então, assim, rapaziada, a gente já pode ver que a presença compradora tá acontecendo. Isso é algo positivo, tá? Isso é algo positivo. Mas não significa que a gente vai agora ter uma recuperação muito forte. A gente tem que ser muito cauteloso nesse momento, tá? Então, no diário, tá bacana essa questão de que a gente consegue perceber velas de compra aparecendo, né? Quebrando esse viés totalmente baixista aqui, que a gente tá bem sobrevendido já. Então, isso no diário é algo que se percebe, algo bem bacana, mas para trazer mais detalhes para vocês do que eu quero falar, eu vou vir para 4 horas, tá? Então, bora lá que agora a coisa vai ficar mais interessante, mais detalhado possível. Então, meus queridos, vamos dar uma abrida aqui no gráfico. Show de bola. Agora sim a gente pode trabalhar. Rapaziada, é o seguinte, tá? É muito importante que essa zona aqui, ó, essa zona ela tem que ser vencida, essa zona dos 21 mil dólares, tá? Essa zona ela é muito importante de ser superada, tá? Principalmente ela e os 21.500. São zonas onde a gente tem aí regiões de Fibonacci, tá? Então, aqui os 21 mil dólares, que fica na 061, né? 20.900 aí arredondando 21 mil dólares, né? É uma zona que é muito importante da gente romper, tá? O que é bacana é que a nossa média de 8, ela tá querendo cruzar acima da média de 21, mas tenham cautela porque acontece muito movimento falso, tá?
E depois eu vou falar um pouquinho sobre o market volume também, mas focando aqui, essa região dos 21 é essencial que a gente rompa, tá? Por quê? Porque se a gente romper ela, a gente vai estar rompendo uma zona de resistência muito forte do preço e a gente também vai estar retomando, de fato, acima dessa região de fundo aqui que tinha se formado, né? Esse fundo aqui do Bitcoin, ele só não se consolidou porque muita gente comprou. Muita gente comprou fundo aqui, tá? Muita gente mesmo. Como vocês podem ver aqui, ó, olha só esse market volume, né? Muitas compras no mercado. Então ele não se formou por causa disso. E o CVD das sardinhas também tava, nossa, apontando muita compra aqui. Então depois eu vou falar um pouco sobre o CVD, análise de sentimento, vocês vão gostar. Tá? Então inicialmente 21 mil dólares sobre curto prazo, tô falando sobre hoje, sobre o movimento dos próximos dias. Temos que vencer 21 mil dólares, tá? Não vencer os 21 mil dólares seria comprovar a resistência em 0,61 de Fibonacci, em região de 60%, tá? Conforme a nossa tendência primária, né? Como eu falei, sempre olha para o lado baixista, tendência primária de baixa, tá? E comprovar a resistência nessa zona iria comprovar um movimento de continuação da baixa para vir novamente aqui nos 17 mil dólares comprovar fundo que sai, tá? Então, assim, isso aqui é um padrão, tá? Chamado cunha ascendente de baixa, né? A gente vem de uma queda, faz uma cunha ascendente, que é um padrão de alta, mas na verdade é uma continuação para continuar caindo, né? Então, romper abaixo das médias de 8 e 21 períodos, perder aqui os 20 mil dólares e 200, iria comprovar para nós um padrão de cunha ascendente de baixo, que é um padrão de continuação para queda. E, consequentemente, a gente teria que vir novamente comprovar esse fundo aqui nos 18, entre 18 a 17 mil dólares e 600, tá? E por que que eu falo isso para vocês e por que eu tô trazendo esse aspecto baixista, apesar desses movimentos bonitos aqui que a gente está vendo? Porque reparem que aqui no nosso market volume, tá? Reparem aqui no nosso market volume. O que vocês enxergam aqui? Vocês repararam já que toda essa subida no 4 horas aqui do Bitcoin, no curto prazo, teve muita compra mercado? Muito volume de compra mercado? O que isso significa? Que muita gente está presa aqui no long, muita gente está presa no long aqui. Consequentemente, se a gente comprovar a resistência 0,61, romper abaixo das médias, a gente vai ver as instituições liquidar todas essas posições para captar liquidez das sardinhas, tá? Então é muito importante a gente olhar para o viés mais forte do mercado, que é o de baixa. Agora, um segundo passo seria romper acima dos 21 mil dólares. Tá? Se rompermos acima dos 21 mil dólares, poderemos desafiar as zonas mais acima, que eu já vou debater com vocês. Tá? Então agora a gente vai puxar um Fibonacci um pouco diferente, trazendo para o viés de que a gente, pro lado, né, de que a gente poderia ir romper acima dos 21 mil dólares, tá? Então eu vou puxar um Fibonacci de um prazo um pouco maior aqui, daqui de cima, tá? Dessa tendência aqui, ó, essa tendência que se segue, tá? Então, meus queridos, se a gente romper os 21 mil dólares, a segunda zona que a gente tem que vencer é os 21 mil dólares e 700. Na verdade, 21 e 700, que é uma região de 0,38, tá? Rompendo entre essa região aqui, tá? Essa região retangular aqui, ó, eu vou até pegar um retângulo, deixa eu pegar aqui para nós. Um retângulozinho, aí agora sim, tá? Essa região retangular aqui, ó, ela é essencial de ser rompida entre os 21 e os 21 e 700, tá? Porque se a gente romper essa região, a gente vai conseguir ter um impulso mais forte de alta, né? Porque as médias, realmente a média 8 se cruzando acima da de 21, vai trazer um viés mais forte de alta para o curto prazo. Enquanto a média de 8 está ali, só usando a de 21 como uma resistência, continua caindo, isso faz com que o preço vá afundando. Mas agora, se a média de 8 cruzar acima da de 21, a gente pode ter um impulso mais forte de alta do preço. Então, por exemplo, se o Bitcoin romper acima dos 21 e desafiar ali os 21.700, até 0,5 a gente tem 4%, até 0,61 aqui já dá praticamente 8% e até 0,78 já dá praticamente 16% de valorização do preço do Bitcoin. Então, romper acima dessa zona, né, significa que é inteligente para quem está apostando em curto prazo, tá, rapaziada? Não estou falando de hold, não confundam as coisas. Isso aqui é para quem está apostando no curto prazo. Beleza? Apostando na tendência, né, apostando no curto prazo, que não é o certo nesse momento, mas tô falando porque eu sei que tem gente que tá no curto prazo, porque tem muito long, tá? Então, assim, é inteligente, né, você ir realizando próximo a essas zonas aqui se você tá posicionado no curto prazo, porque quanto mais alto a gente chega próximo à zona de retração, mais fácil é de vir uma reversão para queda, né? Obviamente que se a gente romper uma região de Fibonacci aqui em 0,78 e passar para cima, é mais provável uma continuação da alta, tá? Mas não acredito que vai ser tão simples assim. Então, meus queridos, já passei o briefing para vocês. Sempre enxerguem o mercado
conforme a sua tendência mais forte. A tendência mais forte é qual? É alta ou é baixa? É de baixa, então a gente tem que olhar sempre com viés baixista, né? Por isso que eu estou trazendo uma Fibonacci de cima para baixo, por isso que eu mostrei esse padrão aqui de continuação para queda, porque a gente tem chance de vir aqui de novo nos 18 mil. Seria o correto, na verdade, né? A gente comprovar essa zona aqui. Se formou o fundo aqui, esse fundo ele tem que ser comprovado, entendeu? A gente tem que vir aqui de novo testar ele. Fora o fato de que muita gente comprou essa subida no curto prazo. Muita compra mercado. Compra mercado assim, rapaziada, traz correção. Como vocês podem ver aqui, ó, olha só, esse movimento de alta que o Bitcoin teve aqui, um pequeno respiro, né? O que aconteceu? Muita compra mercado. O que aconteceu depois? Pum! Caiu, entendeu? Então a chance da gente ter um respirão grande aqui é uma chance grande, tá? Ainda mais se a gente segurar a resistência nos 21. Beleza? Então, já falei pra vocês, tá tudo certo, tá? É isso que eu queria passar. Pro dia de hoje vocês já sabem. Então, só recapitulando. Não rompemos os 21 mil dólares e rompemos, não rompemos os 21 mil dólares, comprovamos resistência nos 21, que é uma zona de 0,61, e cairmos abaixo dos 20,200, caindo abaixo da média de 8, que é a amarela, e abaixo da média de 21, que é a azul, a gente vai romper abaixo da nossa cunha ascendente e bem provável que a gente vai deslanchar aí no dia de hoje até os próximos dias, até os 18 mil dólares. Se rompermos abaixo dos 20,200, preste atenção, tá? Eu tô trazendo sempre os dois lados para vocês ficarem ligados. Então, se romper abaixo dos 20,200, a gente vai deslanchar, né? Então, se romper acima dos 21, superar 0,61, daí a gente tem uma visão bem mais positiva, tá? Porque a gente tem a possível continuação da recuperação de alta. Beleza? Então, vou falar um pouquinho agora sobre o mercado tradicional, sobre o SP500, nosso índice, tá? Bom, o nosso índice tá passando por uma recuperação interessante também, tá? Mas ele precisa vencer algumas zonas, beleza? Até tinha feito algumas marcações aqui, mas acabou saindo minhas marcações, mas não tem problema, tá? Então, meus queridos, assim, ó, vamos pegar aqui um canal, tá? Vamos pegar um canal paralelo, que ele vai nos auxiliar aqui nessa situação, tá? O canal paralelo é o seguinte, se eu pegar um canal paralelo aqui, ó, e botar no nosso índice SP500. Ah, tá aí, ó. Carregou agora aqui. Tá bem complicado meu computador. Eu tô com muitas coisas. Vou ter que dar uma limpada. Tá, rapaziada? Mas bora lá. Meus queridos, seguinte. Vocês podem ver, botei um canal paralelo aqui, a gente tá, né, num padrão baixista, como se fosse um canal de baixa. A partir do momento que a gente romper acima de 0,38, isso vai mostrar uma recuperação mais livre para o SP500. Consequentemente, isso vai trazer uma recuperação mais livre para o Bitcoin. Então, o Bitcoin como ativo dolarizado está muito correlacionado com os mercados tradicionais, ainda mais que muita gente veio nos últimos tempos do mercado tradicional para o mercado de cripto, né? A gente está bem correlacionado. Então, para a gente ter um viés até mesmo mais positivo no BTC, a gente precisa do quê? Precisamos que o SP500 recupere acima dessa região aqui de 3.730. Precisamos romper acima dessa zona, ou precisamos romper acima de 0,5, entre 0,38 a 0,5. Rompendo acima de 0,38 a 0,5 ali, acima da média de 21 períodos, que é essa azul, a gente fica mais tranquilo, vê um respiro aí no mercado tradicional, né? No nosso índice da Nasdaq, o índice SP500, e a gente pode ver o BTC dando uma respirada maior, tá? Algo que não é tão positivo, mas não está com muito volume assim para realmente ser algo que impacte os mercados, é o dólar, tá? Então o dólar está subindo aí em quase 0,40% de volume comprador hoje, tá? Mas a gente pode ver o quê? Que ele está com os movimentos de pivô e rompeu acima da resistência dos 5 dólares e 13 centavos. Então quem acompanha o canal aqui no dia a dia sabe que eu falei, né, que não era bacana a gente romper essa resistência dos 5 dólares e 13 centavos, porque isso ia significar para nós um mercado menos saudável ainda, um mercado aí mais complicado ainda, questão de inflação, tá? Vou falar de petróleo também depois. Então, assim, ter rompido acima dos 5 dólares e 13 não foi bacana, tá? Isso aqui não é legal, isso aqui pode trazer o quê? Pode trazer um viés baixista para os mercados tradicionais, Nasdaq e SP500, que consequentemente vai trazer um viés baixista mais ainda, né, para o BTC. Então isso aqui não é tão positivo, tá? Mas vamos ver como é que vai se desenvolver ao longo do dia. 0,40% ainda não é muita coisa, tá? Para o dólar até que é, mas para realmente impactar o SP500 e o Bitcoin não é tanto, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre petróleo agora. Vamos ver aqui nas nossas bolsas, vamos ver aqui no futuros de petróleo, tá? Rapaziada, futuros de petróleo hoje dando uma corrigida, o que é algo bacana, tá? É algo bacana porque quando a gente vê um petróleo dando uma certa respirada, a gente consegue ver que os mercados em si tendem a dar uma respirada, né? O SP500, o mercado de ações e, consequentemente, o Bitcoin poderia respirar, tá? Por enquanto, a gente está segurando numa zona de tendência, próxima à zona de 0,38 de Fibonacci. Só botar num gráfico maior aqui para vocês enxergarem as zonas que eu marquei. Vou botar no 10 horas.
Por enquanto a gente está segurando aqui numa zona de 0,38 de Fibonacci, tá? Próximo aos 115 dólares. O interessante era a gente romper abaixo de 0,38 e quem sabe até perder aqui abaixo de 0,5, né? Seria super interessante, porque a gente iria quebrar essa tendência de alta aqui que ele tá fazendo sempre pivôs aí, movimentos de alta, pivôs de alta. Então se a gente perder a 0,5 aqui, que é no 110 dólares, isso poderia trazer um viés muito bacana para o mercado dar uma respirada. Então, uma respirada de baixa no petróleo causaria uma respirada de alta no SP500, consequentemente no BTC também, tá? Isso seria muito bom. Tá, então os dados estão dados, os dados estão entregues aqui para vocês, tá, rapaziada? SP500, a gente precisa romper acima dos 3.730 para ter uma recuperação mais tranquila e o BTC poder se movimentar. Se o SP500 der uma reduzida, voltar a cair, isso vai impactar o BTC de maneira negativa, que já está numa zona muito importante de venda, uma zona forte de venda, que é a região ali dos 21, né? Muita gente comprou a mercado dos 18 mil dólares do Bitcoin até o ponto que ele está agora, ou seja, pode ser que as instituições queiram liquidar essas posições jogando o mercado lá para os 18 mil dólares novamente. Não se esqueçam que a gente está no mercado de baixa e o BTC está num padrão de cunha ascendente de baixa, tá? Ele está nesse padrão, que vai se concretizar se a gente perder o fundo dos 20 mil dólares e 200, beleza? Então todos os pontos passados aqui para vocês perfeitamente. Agora a gente vai falar de análise de sentimento. Então vem comigo pro TRDR, tá? Só vou esperar carregar essa jossa do TRDR porque ele é muito pesado, então muitas vezes ele dá uma travada para carregar. Vou tomar uma aguinha aqui que eu já falei bastante. Meu vídeo é sem cortes, porque não tem por que cortar, né? É muito mais tranquilo fazer o videozão aqui, trocando uma ideia natural com vocês, para que a gente possa passar as melhores informações possíveis, tá? Meus queridos, então, a nossa análise de sentimento, adiantando aqui antes de carregar, né, ela tá de certa maneira interessante em relação aos contratos de long no mercado. A gente pode ver, e isso eu tô falando do mercado futuros, né, porque o long short é baseado mais no mercado futuros. Então a gente pode ver que o long short trade, ele deu uma recuada, o que é muito bom, tá? Ele deu uma recuada, isso é muito bom, a gente tá beirando ali mais ou menos os 1.1 long para cada short, né? E o meu TRDR não quis, né? Não quis hoje. Não quis dar uma carregada. Eu botei ele aqui, deu um F5, vai carregar para vocês. Mas, meus queridos, qualquer coisa, se não carregar o TRDR aqui, ficar demorando muito, eu vou até abrir aqui o Telegram, porque eu tenho todos os dados aqui, ó. Pessoal, só dando um ponto aqui, tá? Se você não veio através do Telegram, tá? E você veio através do meu Instagram e ainda não tá no Telegram, você tá perdendo todos esses conteúdos aqui, tá? Caso você não tenha tempo de ver um vídeo como esse sempre e queira um conteúdo escrito, olha só quantas coisas eu mandei de manhã lá pro pessoal, tá? Fiz análise do BTC detalhada, tudo que eu tô passando aqui para vocês eu passo lá. Análise de sentimento, tá? Conclusão aqui sobre análise de sentimento, sobre SP500, sobre o futuro de petróleo, tá? E sobre esse movimento aí que a gente tá discutindo agora, beleza? Tudo eu passo em primeira mão, pessoal. Bom, TRDR não quis me ajudar mesmo, tá? Não tem problema, a gente vai usar o que tem aqui pra gente poder analisar e eu passo pra vocês porque tá nessa exata configuração, tá? Aqui, meus queridos, como vocês podem ver, tá? A gente pode ver o quê? Esse aqui, ó, o volume buy side, o primeiro, o CVD, é o das instituições. Esse segundo, tá? Você tem o número 2 aqui e o número 3, tá? Esse primeiro aqui é o CVD das instituições, grandes players, tá? Esse aqui é o CVD das sardinhas e esse aqui é o long short trade. Então, sobre o long short que eu tinha falado, eu não vou falar muito porque não precisa dar mais detalhes sobre ele além do que já está exposto aqui. O long short tá abaixo, tá parado, tá quase chegando no um contrato de long para cada short, o que é muito saudável. Só que o nosso CVD das sardinhas ainda não tá muito saudável. Então, por que eu falei para vocês que tem grandes chances da gente formar resistência próximo ali aos 21 mil dólares? Porque reparem que quando a gente chegou próximo aos 20 mil dólares 900, só tem escrito aqui, ó, 20.853, muita sardinha comprou, né? Mesmo com essa queda mais brusca que o Bitcoin teve para liquidar as pessoas até os 17 e pouco aqui, 18 mil dólares, a gente não viu o CVD das sardinhas cair tanto assim. Ele ainda continua muito alto. Ele subiu pra caramba, né? A gente veio caindo e o indicador das sardinhas ainda muito alto e subindo demais. Então muita gente comprou essa queda, tá? Então assim, a gente ainda continua com o CVD das sardinhas subindo, mesmo tendo essa correção mais forte por 18. Então tem que tomar muito cuidado nesse momento, tá? Tomar muito cuidado, beleza? Então é o seguinte, por que eu falei que a gente pode formar resistência nos 21? Justamente por causa disso. Instituições começaram a vender próximo a essa zona e sardinhas começaram a comprar, tá? Vocês podem ver que esse indicador de sentimento é perfeito, mas perfeito para você ter um viés do mercado. Porque repare só como ele é assertivo.
Reparem na configuração, tá? Ó, o preço do Bitcoin fez o fundo aqui no 18. Instituição comprou forte, movimento confirmado. Sardinha vendeu forte, movimento confirmado, com certeza, tá? E vocês podem ver que se vocês forem relacionando, vocês vão ver que os movimentos de alta são institucionais, né? Quando não for institucional, você tem que desconfiar, mas ó, subiu e aqui caiu, entregou liquidez para as instituições jogar o preço para cima. Então o mercado é um jogo da liquidez, né? Se a gente está aqui numa resistência e a gente começa a ver sardinha comprar, a instituição não vai querer elevar o mercado, eles vão querer liquidar essas posições de long para botar dinheiro no bolso, fazer todo mundo vender e melhorar o preço médio deles, né? Eles têm dinheiro para manipular o mercado. Então, por que eu falei que a gente tem chance de formar resistência aqui próximo aos 21, entre 20,900 e 21? Porque a instituição começou a vender e sardinha comprou demais. Então tem chance aí da gente dar uma correção um pouco mais forte para a sardinha começar a vender e daí a instituição realmente querer comprar de novo. Tá, meus queridos? Então, sobre a área de sentimento, é isso aqui que eu queria passar para vocês, tá? Aqui já dá para ter uma visão bem geral, meu TRDR não quis colaborar aí. Ah, agora abriu, mas eu não queria parar o vídeo para não atrapalhar o raciocínio, tá? Mas vamos dar uma analisada aqui, porque ele deve ter dado uma leve mudada, tá? Então, assim, ó, em relação ao que eu tinha falado antes, o que mudou? Mudou pouca coisa. Vocês podem ver que realmente as instituições venderam aqui nessa região, né? As sardinhas levemente começaram a vender, mas não venderam quase nada ainda. Esse movimento aqui é curto para realmente se concretizar algo para nós, tá? Mas se de fato a gente vê as instituições voltar a comprar aqui, subir o CVD, pode ser que a gente mantenha os 20.900, 20.800 para subir acima dos 21. Mas se sardinha voltar a comprar nessa região, a gente vai ver esse CVD das instituições cair ainda mais, o que vai trazer uma queda confirmada. Se o CVD das sardinhas continuar subindo, vai ser confirmado realmente, e daí a gente vai deslanchar naquele padrão de cunha ascendente de baixo que eu trouxe para vocês. Beleza, meus queridos? Então, rapaziada, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Espero que tenham ficado suficientemente informados, acredito que sim. Qualquer dúvida que você tiver sobre esses indicadores, sobre o que eu trouxe aqui, aspectos gráficos e tudo mais, você pode perguntar aí nos comentários que eu vou responder. Beleza? Tamo junto, agradeço quem assistiu esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tamo junto, investidores. Até a próxima.